Olá, chegamos. Vamos novamente, que é extremamente prazeroso apresentar esse programa. Programa Frente a Frente com Bernardo, nessa emissora que eu amo, a BCC International Television. E o que eu amo mais ainda é vocês estarem com a gente. É muito legal. Vocês não sabem a emoção que a gente sente. Vocês que eu sempre elogio. Eu tenho o melhor público do mundo, porque participa. Quando a gente faz alguma besteira, mete o pau, reclama pra caramba. Quando tá bom, elogia. Mas são parceiros. É muito legal. Gente, eu não meço esforços de trazer gente diferente, gente que tem alguma coisa para contar. Hoje eu trago uma pessoa completamente diferente. É uma pessoa que, para mim, ainda que o ato seja curto, mas para mim é uma heroína. A gente vê na televisão, vê a queimada no Pantanal. É uma das coisas mais desumanas que já houve, porque, salvo o melhor juízo, aquele fogo foi intencional. Não houve a queimada natural, não. Porque a queimada é uma coisa normal na floresta, mas é uma coisa pequena, é mais para nascer novas plantas, e ali não. O incêndio foi uma coisa sem precedentes. Eu trago uma pessoa, Raíssa Natália de Godoy Barbosa. Essa mulher fez um ato heróico para mim. Ela é uma veterinária conhecida, trata sempre com os animais silvestres. Ela largou tudo, largou o conforto do seu consultório, largou tudo para ir para o Pantanal, ver no que ela podia ajudar, o que ela poderia salvar os bichos queimados lá. Então, muito. Teve muita tristeza de chegar lá, ver que muitos animais estavam mortos, não tinham o que fazer. Mas os que ela pegou vivo, ela tratou. Isso é muito legal. Eu acho que merece uma salva de palmas, um ato de heroísmo, e lá no meio do Pantanal, pegando fogo para tentar salvar a fauna. Raíssa, é um momento de muita gratidão. É muito legal ter você com a gente, falar um pouco do que você viu. Seja muito bem-vinda. Raíssa, eu normalmente, todo apresentador, ele lê o currículo da pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa não faz, tal. Eu faço diferente. Eu prefiro abrir o microfone, o espaço, e você se apresenta, fala tudo aquilo que você tem, que você fez, tudo. Menos o assunto do Pantanal, porque esse eu quero falar, a miúde. Ok. Bem, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Raíssa, eu sou formada em Biologia, né, na PUC. Desde a minha formação da Biologia, eu sempre gostei de trabalhar nessa parte de manejo de animais silvestres. Trabalhei uma época em zoológico. Pós a Biologia, decidi ir para a veterinária, acabei realizando um sonho, né, que eu sempre gostei dessa área, e me formei em Medicina Veterinária. Fiz residência no Temaiken, na Argentina, logo após a graduação. E agora estou finalizando a minha pós-graduação na FAMESP com clínica e cirurgia de animais silvestres e pets não convencionais. Atualmente eu trabalho aqui no Hospital Taquaral, né, em Campinas. E nesse ano eu acabei indo ajudar, né, como voluntária lá no Pantanal, na ação do Pantanal em Chamas. E basicamente é isso. Vocês já viram a fera, né? O que ela tem para nos contar, uma pessoa que tem um currículo como ela, vai nos contar aquilo que eu não gostaria. Eu fui muito ao Pantanal, mais para o lado em que pese fui até Rondonópolis, mas eu conheci o Pantanal na região do Mato Grosso do Sul. Não consigo, honestamente, ver o Pantanal queimado. É um crime isso. Raíssa, eu queria perguntar uma coisa para começar. O que você sentiu quando você chegou no Pantanal? Viu aquela coisa terrível? Qual foi a impressão? Qual o choque que você teve? Então, na verdade, eu não conhecia o Pantanal, né? Era um dos meus destinos, era conhecer o Pantanal. E quando eu acabei me candidatando como voluntária para ir ajudar com uma equipe de veterinários e tinha biólogos também, a imagem não era aquela de livro ou de
de foto, né, que a gente está acostumado a ver em regiões alagadiças, com bastante animal, jacaré, bastante ave. E quando eu entrei, principalmente ali na Transpantaneira, foi uma imagem muito triste, uma imagem de... Vamos falar que é uma imagem cinza, né? Era um momento seco do Pantanal, onde a vegetação ela só tinha uma cor, que era a coloração cinza, né? Quente, muito calor. A gente chegou a pegar 47 graus ali na Transpantaneira em alguns dias. Então, além do fogo, o calor excessivo, a visão era inacreditável. Para quem eu não conhecia e eu tinha uma visão totalmente diferente do Pantanal, quando eu encontrei, eu falei, meu Deus, esse realmente é o Pantanal que o pessoal fala, né, que é uma biodiversidade única nossa aqui do país e, enfim, né, de toda a região aqui da América e foi inacreditável. Eu acho que só quem vivenciou e quem viu sabe dizer o quanto foi triste, foi um baque quando eu cheguei e encontrei aquela paisagem. Você, que é apaixonada por a fauna, o que você sentiu de ver tanto animal morto, queimado, deformado? Deve ter sido alguma coisa terrível. Na verdade, foi um sentimento de impotência, né? Nós veterinários, a gente tem uma causa, sempre a causa pela vida. Então, tentar salvar, tentar cuidar. E quando a gente chega e vê aqueles animais, aquela quantidade de animais queimados, sabendo que não tem muito o que fazer, porque já foi, né? E tentar minimizar o que dá para tentar salvar, foi um sentimento de tristeza mesmo, de impotência, de falar, meu Deus, olha o que está acontecendo e olha onde a gente está levando a situação, sabe? É muito triste, porque não só os animais dependem, né, de toda aquela biodiversidade, mas nós dependemos deles também, dependemos da biodiversidade, dos animais, da natureza. Então, assim, é muito triste saber tudo o que vem acontecendo e o que está acontecendo. É bem complicado. Você, dentro do teu trabalho de voluntária, tentando salvar os animais, havia uma rotina disso que vocês entravam, era de dia, era à noite? Como que era a rotina de vocês? Então, quando eu fui para o Pantanal, nós ficamos. Foi uma equipe de 3 inicialmente, depois 4 veterinários, e era feito um monitoramento tanto em água quanto em terra. Então, o monitoramento em terra acontecia através de trilhas, através de carros, né? Transcorrendo toda a Transpantaneira, monitorando animais feridos, às vezes até animais que estão ali em condições bem precárias. E depois esse monitoramento ele era feito em água também. Então a gente percorria a barco todo o rio ali, São Lourenço, Dois Irmãos, Piquiri. Então a gente pegava todos aqueles animais que... Porque, na verdade, o que aconteceu? Toda aquela mata ciliar, né, vamos dizer assim, ela ainda estava preservada na borda do rio. Então os animais, eles acabavam vindo para a região da água, principalmente para diminuir a questão de dor, que nem as antas, né? Elas ficavam mais tempo na água possível, porque muitas antas que foram resgatadas, elas chegaram a queimar toda a região da pata, né, as falanges. Então, a concentração de animais a gente via muito em corpo d'água. Então, o monitoramento em terra, ele acontecia mais para a gente pegar aqueles animais como coati, tamanduá, bandeira, almirim, né, cateto, queixada, esses animais que eles acabavam tentando chegar no corpo d'água, porque a gente está num momento de seca no Pantanal, e muitas vezes não conseguiam, né? E aí tinha o fator das lesões de queimadura nas patas, que dificultavam para qualquer deslocamento, né? E aí a gente fazia também a questão da monitoração, do monitoramento em água, para tentar ajudar esses animais e fazer o resgate. Então, todos os animais que eram encontrados debilitados, com alguma lesão em relação às queimadas, eram capturados. Então, a gente fazia a captura desses animais e encaminhava para o PAES, que é um centro de reabilitação bem no comecinho da Transpantaneira, e dependendo da situação do animal, se era uma situação um pouco mais crítica, ele era encaminhado para Cuiabá. Então, assim,
Um animal que era pego lá no Porto Jofre, lá no Rio, né, São Lourenço, ele praticamente era transportado a 100 quilômetros até o Paes. E dependendo da situação do Paes até Cuiabá, era mais 200, 300 quilômetros. Então, o nosso problema era também a questão do deslocamento, que tinha animal que infelizmente não aguentava, né, toda essa questão de deslocamento. Então, a gente percorria tanto a terra, né, o monitoramento em terra, com trilha, com carro e com barco também. Aqui no porto, uma anta foi resgatada pela equipe de veterinários. Ela está com as 4 patinhas queimadas, a região traseira dela também está queimada. A dificuldade está sendo a gente encontrar transporte para ela, na verdade. O pessoal está atrás de transporte. O helicóptero não faz o resgate da anta, não fez o resgate da anta. E ela é realmente muito grande. E tem que ter um cuidado muito especial, né, para transportar esse animal. Na transplantadeira, quantos quilômetros? Você tem noção de quantos quilômetros você andou? Olha, ela inteira chega a ser 100, 110 quilômetros, né? Desde o começo até ali no Porto Jofre. Mas a gente percorria, acho que às vezes até o dobro, né? Dependendo da situação. Tinha dias que a gente se programava para fazer só a parte do rio, porque se perde muito tempo, né? Até o deslocamento, até o Porto Jofre, a gente ficou na nossa. A gente ficou numa acomodação meio transpantaneira, então eram 50, 70 quilômetros até o Porto Jofre, e aí organizava todo o barco, né? Montava a equipe, gaiola, equipamento e ia para o rio. Aí voltava só no final da tarde. Então era um trabalho muito exaustivo, né, cansativo, e além de toda aquela paisagem, tudo aquilo que a gente acabava encontrando, tinha a questão do calor também, né, muito calor mesmo, e basicamente era essa quilometragem, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi até Rondonópolis, não foi? Sim, sim. Mas aí eu vou discordar de você. Você rodou muito mais. A tua coisa foi muito maior. Porque de Cuiabá a Rondonópolis tem mais de 200 quilômetros. Você andou Tem. muito mais. Sim, porque na verdade nós ficamos 10 dias em monitoramento, Transpantaneira, Porto Jofre, todo ali o rio. Depois a gente acabou indo para o UFMT, porque todos os animais que eram resgatados, que estavam em estado crítico, eles eram encaminhados para o UFMT, lá no hospital, Ovete, Sempas. E aí a gente acabou indo para lá, né, eu e uma outra veterinária aqui do hospital, a Marina, e nós fomos até o UFMT para poder ajudar, né, auxiliar, ajudar a equipe que encontrava, né, que se encontra lá no UFMT, entre professores, residentes. Então, os animais que eram encaminhados, principalmente anta, que foi o maior número, né, a maior quantidade de espécies, assim, foram as antas, que a gente acabou resgatando. E aí na UFMT nós ficamos mais ou menos uns 10 dias também, e depois da UFMT a gente teve um chamado em Rondonópolis, que estava tendo a queimada lá, e o pessoal da Polícia Ambiental precisava de ajuda, até em questão de ajuda técnica, né? E a gente acabou indo para lá também no final de todo esse percurso de 25 a 30 dias de Pantanal. Nossa, você foi uma heroína, viu? Você respirar a fumaça da queimada, olha, não é fácil, não. O calor natural daquela região é muito forte. Imagina com o calor de uma queimada. Você... E eu acho que a questão até psicológica, né? Porque além da questão de calor, a questão psicológica ela mexe bastante, porque tinha regiões que a gente fazia o monitoramento, estava tudo bem, não tinha passado fogo ainda, era encontrado os animais ali, né, como refúgio, e de repente no dia seguinte, ou voltando de um monitoramento em água, em terra, enfim, aquele animal, aquele local que até então estava ok, já tinha passado fogo e já tinha destruído, e ali tinha muito jacaré, tinha muita cobra morta.
Então, assim, eu fiquei muito chateada e muito chocada, porque a gente fica naquela, será que se fizer o resgate e deslocar esses animais para um outro local, mas a gente não sabia, porque de repente o fogo estava numa direção e voltava para outra. Então, é muito triste, porque a gente não podia entrar antes para fazer esse resgate, esperava toda a parte dos bombeiros, né, brigadistas, fazer o seu trabalho, e um belo trabalho, porque eles são heróis também, e para depois as equipes, né, os grupos de voluntários entrar e poder ajudar todos esses animais que conseguiram de uma forma sobreviver, o que infelizmente não conseguiram, que acabaram sendo mortos pelo fogo mesmo. Eu vi umas fotos extremamente chocantes. Os animais pareciam que pediam um socorro. Eu vi uma cobra, uma sucuri, eu acho, que na grade que vocês resgataram, parece que ela estava implorando ajuda. Ela estava toda queimada, não estava? Ela estava toda queimada, estava desidratada, o score corporal, né, que a gente fala, ela estava bem magra, vamos dizer assim, e porque ela não tinha muita força nem para caçar, ela estava numa região que não conseguia ir para a água para poder se hidratar, então, assim, se a gente não tivesse feito o resgate, era muito provável que os próximos dias ela viria poderia vir a óbito, né? Então, e aí o momento que a gente resgatou, colocou ela na gaiola, e foi o momento que a gente ofereceu a água. A gente não chegou nem a fazer o soro subcutâneo, né? Esperou chegar até a base para poder dar os primeiros socorros, fazer só a medicação. E aí, oferecendo a água, ela foi tomando vários momentos, né? A água, né? Então a gente oferecia, ela ia tomando de uma forma tipo, nossa, muito obrigada, e repondo toda aquela questão hídrica corporal. E foi, nunca tinha visto assim uma cena de, sabe, ela ficou muito tempo bebendo água, né, se hidratando. E é complicado, é bem complicado. Eu imagino uma cena, uma sucuri é uma cobra brava, que se ela se sentir ameaçada, ela ataca. A fotografia que eu vi, ela estava implorando ajuda. Eu acho que jamais ela atacaria alguém naquele momento. Não, na verdade, eu acho que ali naquele momento ela estava mais agradecida do que outra coisa, porque ela se entregou totalmente, né, e estava aceitando aquela ajuda da água. Então a gente estava oferecendo água, ela estava ali aproveitando a repor toda a questão de desidratação. Então, assim, eu acho que qualquer animal, tem várias outras situações que a gente parava com água mesmo para oferecer, seja para um tatu ou para um cateto, e eles aceitavam como, nossa, muito obrigada. Então, assim, é bem Impressionante, complicado, muito obrigado. Sim, é uma forma de agradecimento mesmo. E você tem uma noção, quantos animais vocês resgataram, ajudaram, ainda que vocês não resgataram, vocês curaram, deram água? Você tem uma ideia de quantos animais você se viu envolvida? Olha, não foram muitos animais resgatados, porque, como eu falei, uma quantidade muito grande de animais foram mortos por conta do fogo, não deu tempo de se salvar, né, de tentar correr. Uma cena também que me chocou bastante foi a questão dos primatas. Quando o fogo eles se aproximavam das árvores, eles corriam para a copa. Ao invés de ir se deslocando, né, entre as árvores, eles iam para a copa e o fogo subia. Então, subia, matava esse grupo de primatas, de macacos, e caíam. Ou seja, a gente encontrou muito grupos de macacos mortos, né, nas raízes das árvores, assim. Então, infelizmente, a gente não chegou a salvar muitos. Mas, no tempo que eu fiquei na Transpantaneira, ali, os 10 dias, a gente salvou bastante anta, né? Foram umas 5 antas, mais ou menos, entre iguana, entre o outro animal que a gente resgatou também. O jacaré não dava tempo, porque a espécie mais acometida, né, a classe mais acometida das queimadas foram os répteis. Então a gente viu muito jacaré, muita cobra, jabuti, né, mortos por conta da queimada. Mas entre resgates foram mais ou menos uns
15, 20 animais, mais ou menos, resgatados pelo meu grupo, né? Lembrando que o Pantanal foram vários voluntários de vários grupos não governamentais, né? Organizações não governamentais, que ajudaram no momento, tanto a equipe de biólogo como veterinário. Então, assim, a minha equipe, que era composta de 4 veterinários, a gente conseguiu aí estar entre o monitoramento, a gente conseguiu capturar e resgatar, foram de 15 a 20 animais, mais ou menos. E os mais resgatados foram as antas, entre bebês e adultos. Eu acho que deve, eu não sou veterinário, não tenho experiência nisso, mas você ir com o intuito, com uma vontade de salvar, sim, você chega lá, está tudo morto, tudo queimado, sim, deformado, deve ser uma, sim, dor. Eu não consigo mensurar o tamanho do que vocês sentiram. Na verdade, o que me deixava mais apreensiva e triste era essa questão de que eu passava por um local e os animais estavam todos ali bem, né? Teoricamente salvos, e aí, de repente, numa volta do barco, aquele local já tinha passado fogo. Então, assim, teve uma cena que me chocou bastante, era uma casinha que tinha ali na Transpantaneira, e nessa casa tinha jacarés ao redor, e tinha um filhote de urubu, né? Tinha um ninho de urubu, e alguns animais que estavam ali próximo, tinha corpo d'água e tudo mais. E aí a gente passou por ele para poder fazer o monitoramento em água, e na volta tinha pego o fogo naquela região. E a gente entrou na casa porque sabia que tinha um filhote, né? E tinha animais ao redor. E aí, quando eu entrei na casa, esse filhote já estava morto, já tinha sido queimado. E aí me passava na cabeça, se eu tivesse parado e resgatado, se eu tivesse retirado dali e colocado dentro do local, sabe? É muito triste, porque a paisagem, ela mudava constantemente, sabe? Quando você ficava, rezava por chuva todos os dias, obviamente, mas quando você pensava em, meu Deus, acho que aqui vocês estão seguros, e de repente não estão mais, era muito triste, sabe? Era muito triste. Mas olha, o trabalho de vocês, quanto mais eu ouço você, mais eu fico impressionado, a coragem, o espírito de ajuda, aquele ato de heroísmo, entrar, eu sei o que é aquilo, e você tentar salvar animais no meio do fogo. Eu acho que você foi muito feliz quando você falava, eu passava num nicho, num lugar, comecei casinha, que tinha o ninho de urubus, você via aquilo bonito, tudo em ordem, a vida certa. Você ia para frente, quando você voltava, já não existia mais nada, o fogo já tinha acabado com tudo. É muito difícil, é muito triste. Você teve lá... Não, antes de fazer a pergunta, nós vamos fazer um pequeno break e em 2 minutos nós voltamos.
Eu falei que era rápido, não falei? Voltamos, vamos continuar com essa entrevista. E para quem conheceu um pouco o Pantanal, fica chocado, fica emocionado, porque eu não fui há muito tempo lá, mas eu conhecia aquilo, eu sei a beleza daquilo, aquela maravilha, aquela fauna maravilhosa. Vou contar um segredo para vocês. Vocês prometem não contar para ninguém? Eu morro de medo de cobra, tá? Uma sucuri, a pantaneira, aquelas cobras que tem lá. Pelo amor de Deus, amava. Mas quando eu via a cobra, eu corria. Eu era corajoso pra caramba, eu enfrentava. A cobra não me alcançava, mas tudo bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Raíssa. Vocês, dentro do trabalho de vocês, só tinha biólogo e veterinário brasileiro ou tinha estrangeiros também tentando ajudar de outros países? Olha, eu sei que em outros grupos tinha uma galera estrangeira, sim, dos Estados Unidos, inclusive, que veio um pessoal. Tinha muito jornalista de fora, inclusive, querendo pegar todo momento que realmente estava acontecendo. Antes de eu ir para o Pantanal, né, me voluntariar, conversar com o Jorge, que abriu todo esse espaço para eu poder ajudar e tudo mais, a mídia, ela passava uma coisa, e quando eu cheguei lá era totalmente outra, né? E aí estavam lotados de jornalistas tentando gravar e deixar, né, tudo registrado a todo momento, e entre os grupos tinha muito voluntários também, fora os estrangeiros, de todo o país, né? Então tinha uma galera do norte, tinha um pessoal do sul que veio ajudar, independente da profissão. Apesar dos veterinários e biólogos estarem ativos, né, todo momento ajudando os animais, o grupo de pessoas que não tinha área afim, né, não estava relacionado, mas era de extrema importância, por quê? Lá no Pantanal, a gente fala que a gente tem 3 momentos, né? Tem o momento que passou fogo, que destruiu tudo, acabou com toda a nossa paisagem, enfim. E aí, pós-fogo, tem a fome cinzenta. E a fome cinzenta é o pior momento, porque os animais que conseguiram sobreviver, né, do fogo, eles não tinham o que comer. Na verdade, eles não têm o que comer. Então, esse pessoal, né, esse grupo de voluntário, tanto fora como dentro aqui do país, eles estavam ali à prontidão, ajudando, né, voluntariados, ajudando na questão de pôr alimentação todos os dias em pontos específicos. E aí ali a gente via vários animais de várias espécies procurando água, procurando comida, fruta, enfim. E porque sabia que ali não tinha mais comida, né? Era só cinza e não tem broto, não tem fruta, não tem semente. Então eles acabavam vindo nesses pontos que essas pessoas costumavam fielmente todos os dias, num certo horário, passar para encher de água, para encher de comida. Então assim, eu conheci bastante gente, independente da profissão, que estavam ali a prontidão e com muito amor aquilo que faziam, sabe? Tentando ajudar e minimizar todo o sofrimento que está ainda acontecendo no Pantanal, porque tem uma galera ainda no Pantanal fazendo todo esse trabalho. E claro que ainda o fogo não acabou na Mular, parece que está bem feio. A gente teve caso de onça que acabou morrendo, enfim. Então, assim, eu até quero parabenizar toda a galera, todas essas pessoas que deixaram, né, suas casas, seus trabalhos, seus compromissos, para poder ajudar e tentar minimizar esse sofrimento do Pantanal. É bem complicado. Eu acho que um quadro duro de você ver, eu acho que mais ainda do que ver os animais mortos, é os animais que tiveram a pata queimada, que não conseguiam andar, ficavam à mercê do nada, porque eles iriam morrer. Eu acho que deve ser um quadro, para quem vê, dói, mas para eles, vendo que eles estavam totalmente indefesa, eles não paravam de pé e sabiam que ia morrer. Como que vocês trataram, que vocês viram esse quadro dos animais com a pata queimada? Então, na verdade, esses animais depende da lesão, né, do grau da lesão. Uns a gente pegava até um pouquinho mais, que não tinha tanta lesão assim tão profunda, então a gente
procurava não mexer ali na natureza, né? Então, via que o animal claudicava um pouco, né? Tinha uma dificuldade para andar, mas a gente procurava não mexer. O estresse de captura é muito grande, tem alguns animais que acabam morrendo por conta disso, então a gente procurava não interferir tanto. Agora, os animais que tinham uma lesão mais profunda, com bastante dificuldade de locomoção, esses sim eram capturados e acabavam sendo deslocados para um centro de reabilitação, enfim, para a gente tentar cuidar, né, reabilitar esse animal e tentar devolver para a natureza novamente. Um dos primeiros resgates que eu acabei participando foi de uma anta ali no rio Piquiri, e essa anta ela estava com as lesões não só nas patas, mas com lesão no dorso, ali na região da cauda, né, toda queimada, e era uma anta que não saía da água. Por que ela não saía da água? Porque ela sentia tanta dor que a água era uma forma que amenizava, né, a dor. E aí tem aquelas praias, né, que a gente fala, aquelas praias de areia, então ela ficava ali naquela região mais fofa, conseguia ter um deslocamento, mas ela não saía da água. E quando ela foi capturada pela nossa equipe, ela tinha lesões tão profundas que tinha osso, né, exposição de osso, e dependendo da situação, a gente não consegue nem devolver mais para a natureza. É um animal que acaba tendo que ser deslocado para um CETAS, para um zoológico, porque não dá, não tem como, né? Ele fica inviável, ele perdeu toda ali aquele casco, e aí fica com aquele osso exposto, a gente às vezes tem que ir atrás de uma prótese, alguma coisa que possa melhorar essa condição de deslocamento desse animal depois, mas acaba perdendo ali a chance de voltar para a natureza. Então, as antas, né, acabou sendo os animais que foram mais resgatados, eles tiveram bastante dificuldade nessa questão de deslocamento, então eles ficavam mais em corpo d'água. Teve anta que procurava um corpo d'água para amenizar essa questão da dor e ficava atolada, porque o corpo d'água era aquele barro, né? Já não tinha mais água, ela entrava, ficava com as patas ali dentro, e aí estava secando, não chovia, e ela tentava sair daquilo lá e formou um lodo e acabou ficando presa. E então, o animal, a gente teve um caso de uma anta que, ao tentar sair desse lodo, né? Ela foi tentar amenizar uma situação de dor por conta das patas queimadas, aí no desespero de sair, porque ela precisa se alimentar, ela precisa, né? E ela deslocou a mandíbula, né? Essa questão de tentar sair. Então, a gente pegou o animal não só com comprometimento em relação a queimaduras em patas, mas com deslocamento de mandíbula também. Então, assim, fora que algumas das antas que foram resgatadas estavam prenhas. Então, assim, é bem chocante, sabe? É bem chocante, bem complicado. Queria te fazer uma pergunta. O que mais te chocou? Fala um pouco daquilo que você viu e que você sentiu. O que mais te machucou? Olha, em relação à questão de poder ver essa paisagem que não existe mais, né? Rezar por chuva, a gente rezava a todo momento, porque só assim acabava com tudo aquilo. E o que mais me chocou, assim, foi a questão da gente de se preparar toda a equipe para poder fazer uma captura, fazer um resgate e deslocar esse animal para um local para poder ser cuidado, reabilitado e tudo mais. E às vezes a gente não conseguir deslocar por questão burocrática, por questão de locomoção, enfim. Teve um episódio que foi um dos primeiros resgates que eu participei lá no Pantanal, que a anta ela foi resgatada às 3 horas da tarde do Rio, e aí ela percorreu aí 1 hora praticamente de barco até o Porto Jofre. Aí do Porto Jofre, a gente entrou em contato com algumas pessoas, né, do governo para saber como poderia ser deslocado. A gente simplesmente poderia pegar a anta, colocar na caminhonete e falar, vamos para Cuiabá ou vamos para o País. A gente tinha que esperar toda uma liberação, uma burocracia para transportá-la. E a primeiro momento a gente tinha pedido um helicóptero para transportar essa anta, até por conta de logística, era um animal que estava muito debilitado, muito fraco, com lesões profundas, e aí a gente não conseguiu o helicóptero, até então o helicóptero era só para
para onça, né? E a gente não conseguiu helicóptero. Aí a gente ficou esperando a Força Nacional, que chegou naquele momento, naquela semana. Aí a Força Nacional conseguiu deslocar essa anta, era 9 horas da noite. Então, assim, das 3 da tarde até as 9 horas da noite, a gente teve que ficar mantendo essa anta praticamente em sedação, né? A gente não podia deixar ela acordar. Então, ela ficou sedada todo esse momento até poder ser deslocada para Cuiabá. E ela chegou em Cuiabá às 3 da manhã. Então, assim, foram praticamente 12 horas que o animal... E eu achei que isso não acontecia e acontece, tá? Tudo por questão burocrática mesmo, que poderia facilitar, mesmo porque todo mundo está pensando em questão a anta, né? Fala, gente, a gente está tentando salvar a anta e não é o que está acontecendo. Então, foi uma coisa que me chocou bastante, apesar de toda a paisagem, toda a quantidade de animais mortos, né? De tudo aquilo que eu vivenciei, tem essa questão burocrática também de deslocamento de animais silvestres. Então, como deslocar? Quem vai deslocar? Tem liberação para o deslocamento? É bem complicado. É bem complicado. Uma curiosidade que eu tenho, o animal, quando ele está, por exemplo, essa anta que você fala, eles reagem de alguma forma ou só tem medo? Ou eles partem para agressão? Não, a anta ela é um animal mais tranquilo, assim, ela não chega a avançar, ela não chega, a não ser que tenha um contato, é claro que ela tenta morder, mas a anta, entre os outros animais, ela é um animal mais pacífico, de tentar tentar o contato, tentar a contenção, né? Ela é muito mais tranquila. Mas é claro que esses animais, eles acabam sendo contidos pela contenção química, né? Então a gente usava dardos para Vocês tentar. usavam dardos para Sim, sim. sedar? Para sedar eram dardos. Então a gente chegava, dardeava o animal, depois que o animal estava em condições de chegar próximo, até para evitar um maior estresse para o próprio animal, a gente deixava ela numa sedação mais tranquila para depois fazer esse deslocamento do animal. E depois ia mantendo só essa sedação, que foi o que aconteceu com essa anta que chegou só em Cuiabá, na UFMT, às 3 da manhã. Nossa, ela tinha saúde, hein? Porque para Olha, aguentar toda a ferida, todo esse tempo para poder ser curada, é uma coisa sim. impressionante. Você, com toda essa experiência que você viveu, como foi para a tua vida profissional? Você adquiriu muito? Você somou muito? Como foi a tua experiência? Olha, em relação ao profissional, acrescentou muito, muito. Uma porque quando a gente escolhe uma tal profissão, né, a gente acaba fazendo, teoricamente, aquilo por amor. E quando eu fui para o Pantanal, eu vi o quanto a gente se torna útil em ajudar esses animais, né? Atualmente eu trabalho no hospital veterinário e atendo muitos pets não convencionais, que são coelhos, porquinho da Índia, twister, maritaca, papagaio, arara. Mas quando você trabalha com animal selvagem e vê que aquele animal ele precisa da sua ajuda, sabe? Por mais que tenha todo aquele estresse de contenção, ele necessita da sua ajuda, né? Ainda mais num ambiente, num momento tão caótico que a gente vem vivenciando e vem construindo, né? Para eles e para a natureza de forma geral. Então, eu cresci muito profissionalmente, tanto em relação a questões técnicas na teoria e na prática, mas em questão também de quanto eu me senti útil, sabe? De uma forma de poder ajudar ou tentar minimizar o sofrimento desses animais. Então, eu me senti muito agradecida, de certa forma, de saber que nem essa anta, que foi o primeiro resgate que a gente realizou, eu dei continuidade, né? Nós acabamos dando continuidade na UFMT, ela foi para um recinto depois, lá no CEMPAS, né? Está no zoológico, desativado de Cuiabá, e lá a gente acompanhou toda a sua reabilitação, os primeiros passos, ela levantando, indo para a água, se alimentando. Então, assim, é bem gratificante, né? É um animal, mas é um animal que tenha, talvez, a possibilidade de voltar para a natureza e tentar dar continuidade aí, toda a parte produtiva e genética. Então, eu acho que eu cresci bastante em relação apesar de todo o sofrimento que eu passei, tanta parte psicológica, enfim, eu cresci bastante em relação a isso.
Você, na tua vida, você imaginou passar por isso um dia, ver um quadro nebuloso, terrível, como você viu no Pantanal? Você imaginou algum dia? Olha, não. Não, porque é diferente daquilo que a gente vê na TV, né? Fala, nossa, olha que dó, tantos hectares foram queimados, mas vivenciando e vendo ali, tendo contato do sofrimento e sabendo que a paisagem ela foi totalmente modificada, que aquela água, aquele corpo d'água que até então existia, não existe mais, a seca, eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. E não só a questão da queimada e ver os animais que foram feridos, né, por questão dos focos de incêndio, tem a questão da caça, que eu acabei presenciando também. A gente chegou a ver vários jacarés com tiro na cabeça, né? Porque eles são caçados, É? que eles são utilizados a carne da cauda. Então, eles matam jacarés e tiram a cauda, lá aquela parte que tem bastante musculatura, enfim. E aí eu falava, meu Deus, não é só questão do fogo, né? Não é só questão das ações antrópicas que está acontecendo aqui, mas também tem a questão do homem que, enfim, né? É bem complicado. Então, os Com animais, todo eles... esse, com todo esse fogo, ainda tem gente que ia lá para matar animal? Sim, sim. A gente até estava conversando com o Cabral, que ele faz parte do IBAMA, né? Ele estava falando, olha, esse é um momento muito crítico, porque a gente está tentando ajudar, oferecendo comida, né? Regiões com alimentação, com água, só que para pessoas que caçam, né? Que fazem o tráfico, enfim, para eles são ótimos, porque são pontos de animais que estão em concentração. Então, para uma caça, para uma captura, para eles são ótimos. Então, a Muito mais gente fácil. acabava oferecendo, sim, é muito mais fácil. Então é triste, né? Porque a gente está tentando ajudar os animais, oferecendo comida, oferecendo água naquela real situação, e ainda eles têm a questão de ser predado, ser caçado pelo homem. Então é muito triste. Uma pergunta subjetiva. Todo mundo sabe que as cobras do Pantanal, elas são violentas. Você sentiu medo de encontrar alguma, de ver alguma coisa, uma situação que você viveu com cobras? Olha, naquela real situação, naquela questão de queimada e consentimento de ajuda, não. A minha situação era: quero encontrar e quero poder ajudar. Então, em nenhum momento eu senti medo de nenhum bicho. Eu só queria. Que o meu sentimento era de realmente ajuda, sabe? Sem pensar em risco, sem pensar em nada. Era poder encontrar e poder ajudar, que nem a questão dessa sucuri. Então, a gente não pensava muito em questão de ter medo, Segurança de pessoal. é, então a gente foi com um sentimento meio diferenciado, né, do que aquele de turismo, de encontrar, meu Deus, não, a gente foi já pensando em vamos tentar capturar, ajudar, e reabilitar e soltar. Então é bem diferente, assim. Queria te colocar, porque eu achei tua entrevista linda, ela mostrou muita coisa, mostrou um quadro que as pessoas não imaginam. Quando você fala em Pantanal, todo mundo pensa numa floresta alagada, você vai ver a fauna toda bonitinha, como se estivesse no zoológico, e não é. Lá a coisa é real, é verdadeira. Você viu um quadro pior ainda. E eu quero te perguntar, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não perguntei, que você gostaria como importante? Bem, eu acho que assim, eu acho que as pessoas, né, de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu vi, e que a situação tem se tornado cada vez pior, né? Conversando com pessoas, né, pesquisadores, tem uma galera lá fazendo levantamento da quantidade de animais que foram mortos, das espécies que foram mais acometidas, enfim, né, de todo esse desastre, a gente tem que pensar um pouco nos nossos costumes, nos nossos dia a dias, de o quanto a natureza, a biodiversidade, ela faz parte, né, da nossa cadeia, do nosso ciclo, e a gente às vezes não dá importância, tá? Só para ter uma ideia, assim, que eu falei que
a questão do Pantanal em chamas, ela chega a ter 3 fases, né? Foi o fogo que foi lá, destruiu, matou, que tinha que matar, matou. Depois ficaram os animais sobreviventes, mas que estão com fome, procurando alimento, procurando água para sobreviver o pós-fogo. E além disso, vieram as chuvas. Então aí o pessoal falou, nossa, graças a Deus vieram as chuvas, acabou o problema, tem água, vai brotar, os animais vão conseguir sobreviver. Só que não. A quantidade de foligem, né, a quantidade de matéria orgânica que pós-fogo acabou deixando, né, acumulando, eles acabam indo para rio, para corpo d'água. E aí a gente já está tendo problema em relação a isso. Toda essa questão de matéria orgânica está indo para a água, aumentando a quantidade de matéria orgânica, diminuindo a composição de oxigênio, né, a quantidade de oxigênio, e os animais que dependem da água para oxigenação, né, toda a parte aquática, agora ela tá morrendo. Então a gente vê uma quantidade grande de peixes, raias tentando sobreviver, porque toda chuva tem levado essa foligem, tem levado essa matéria orgânica para a água. Então, os animais que dependem dos peixes, né, de toda a vida marinha, toda a vida aquática, eles estão sofrendo agora. A gente fala de piranha, a gente fala de lontra, os jacarés, né, que se alimentam dos peixes. Então, agora eles estão sofrendo em relação a isso, que eram animais que estavam protegidos, porque estavam na água, mas a primeiro momento agora a gente está entrando num outro problema, que é em relação a essa questão da vida aquática. Eu tenho muito a te agradecer, tua entrevista foi maravilhosa, foi uma coisa divina de fazer essas perguntas, você nos mostrar o que é realidade, o que é sonho, o que é impressão, eu acho isso muito importante. Você expôs com uma propriedade incrível o que é, como que está a fauna, esse último assunto que você falou, toda essa matéria orgânica, cinzas, tudo, está indo para o rio, vai matar muito peixe, porque isso acaba com o oxigênio dos rios. Então, eu acho que mesmo se cair uma chuva grande, apagar, não é que os bichos estão salvos. Você foi muito própria em falar isso. A coisa continua, vamos rezar para que a fauna resista, porque é muito importante para a nossa vida. Eu acho que, por exemplo, os primatas, eu acho que o homem, ele menospreza um pouco, mas ele devia aprender um pouco mais, porque é uma escola, a natureza é sábia, é linda, vamos preservar a natureza, não vamos matar os animais a troco pelo prazer de matar. Olha, Raíssa, muito, mas muito obrigado. A tua entrevista foi linda, eu volto a repetir. Gente, o programa acabou, porque terminou. Não tem mais. A televisão, vocês sabem, é aquele negócio de ser acabou, acabou. Gente, eu não quero acabar o programa sem falar para vocês obrigado a todo mundo, a todos os nossos telespectadores aqui no Brasil, em Campinas, em São Paulo e no exterior, onde nós temos muita audiência. Obrigado da companhia. Gente, eu fui. Tchau, um beijo.